Olá pessoal, vamos trabalhar a unidade 3, Administração e Gestão dos Conflitos. Então, os conflitos existem em qualquer ambiente, também no ambiente escolar, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho e precisam ser trabalhados, precisam ser identificados, precisam ser termos técnicas adequadas para a solução dos conflitos. Os conflitos, eles podem agregar inovações no ambiente de trabalho, mas também eles podem causar sérias desavenças, sérios problemas e podem afetar o clima organizacional, o trabalho em equipe e, por conseguinte, os resultados e objetivos organizacionais. De acordo com Hobbes 2010, conflito é uma questão, logicamente, de percepção do indivíduo. Mas também é um processo que tem início quando alguém percebe que a outra parte afeta ou pode afetar negativamente alguma coisa que considera importante. Desta forma, dentro do trabalho em grupo, também existem os conflitos que perturbam a ação ou a tomada de decisão por parte das pessoas ou grupos. No quadro 3.1, nós apresentamos aqui os tipos de conflitos organizacionais e as suas principais características. Nós podemos ter aí o conflito de tarefa, que está relacionado ao conteúdo do trabalho, os objetivos e metas colocadas para aquele trabalho. Nós temos aí o conflito de relacionamento, que envolve situações complexas, movidas por diferentes motivos e preocupações sobre metas pessoais dos indivíduos, o relacionamento desses com outras pessoas e as metas de outras pessoas. Nós temos o conflito de processo, que está relacionado ao fato de como o trabalho é executado e são quase sempre disfuncionais, problemáticos, devido ao choque de personalidade entre os membros de uma determinada equipe. Nós temos aí também os conflitos funcionais, que apoiam os objetivos da equipe e melhoram o seu desempenho. E são, dessa forma, as formas funcionais e construtivas de conflito. Nós temos aí os conflitos disfuncionais, que atrapalham o desempenho do grupo, da equipe. Nós temos aí também os conflitos internos, que é aquele conflito que o indivíduo tem com si mesmo, que ele tem duas opiniões opostas, dois pesos, duas medidas. Um gerente acredita no jogo limpo e ético da empresa e vale tudo em relação aos seus clientes e aos seus funcionários. Os conflitos estimulam a inovação na resolução de problemas, conciliando opiniões ou cursos de ações propostas. Nós também temos aí os conflitos entre os indivíduos, que é um dos mais comuns, por diferenças de personalidade, de visão de vida, de visão de empresa, e principalmente pela competição de recursos, como, por exemplo, entre o gerente de marketing ou de pesquisa ou de vendas. Nós temos conflitos entre indivíduos e grupos, o indivíduo não concorda com as normas do grupo ou com a cultura organizacional daquela determinada empresa. Nós temos aí dificuldades de adaptação entre os valores individuais e o padrão de comportamento de uma empresa. Isso tem que ser bem analisado no recrutamento e seleção, A pessoa tem que estar adequada à cultura daquela determinada organização. Nós temos aí os conflitos em grupos, entre grupos, que podem ser devidos aí à competição pelos recursos, os estilos gerenciais diferentes, o departamento de marketing gerenciado diferente do de contabilidade, e isso aí causa conflitos entre as pessoas. As diferenças nas políticas e práticas gerenciais ocasionam aí determinados conflitos, quando as pessoas comparam e contrastam seus trabalhos. Nós temos também aí os conflitos entre as organizações, pois disputam um determinado mercado, clientes, negócios, objetivos e isso aí pode causar conflitos por consumidor, por mercado, por dinheiro, e órgãos também, governos, leis. Então, esse tipo de conflito é muito comum em relação ao mercado. São diversas as fontes de conflitos. Segundo Wagner Terceira Hollenbeck, 99, nós temos aí a diferença das metas que podem existir entre um gerente que é mais exigente, outro gerente que é menos exigente. A competição pelos recursos, como nós falamos, os recursos são escassos, Então você tem um determinado orçamento para o ano seguinte e você disputa aquele orçamento com as demais áreas da empresa, com as demais unidades de atendimento, então causa normalmente um certo estresse. A falha na comunicação ou a má interpretação da informação, o gerente, o líder passa uma mensagem para a sua equipe e a sua equipe não entende aquela mensagem.
né? Então, muitas vezes tem que ser reforçado por escrita aquela mensagem, tem que perguntar o que o pessoal entendeu daquela mensagem, para ter o reforço e a boa comunicação. Nós temos aí também as divergências sobre os padrões de desempenho, né? Um departamento pode ser mais exigente que o outro, uma divisão mais exigente que a outra, isso causa aí comparações, né? E causa aí determinado estresse. Nós temos incongruências. Essas incongruências são diferenças na estrutura organizacional. Então, uma determinada empresa tem uma estrutura organizacional, né, mais enxuta, uma outra determinada organização tem uma estrutura organizacional mais ampla, mais complexa, mais burocrática. Então, isso é muito comum também, as pessoas comparam isso e muitas vezes existe aí o estresse. Vamos apresentar para vocês as principais técnicas de resolução de conflitos. Então, o que a gente pode fazer quando o conflito aparece no ambiente de trabalho ou na unidade de atendimento, né? A gente tem algumas técnicas. Um conflito, quando ele é mais simples, uma coisa pequena, que não vai atrapalhar, se você vai, de repente, atuar ali ou interferir ali, o negócio vai ficar pior. Então, nós temos aí a abstenção, né? Procura não prestar atenção ou separar total ou parcialmente os envolvidos para diminuir a interação entre eles. Então, muitas vezes aí você faz de conta que não viu aquela situação, aquela desavença, então deixa para lá, né? Que muitas vezes é melhor. Nós temos aí uma outra técnica que é o abrandamento, né? Quando um conflito é um pouquinho mais complexo, né? Então, muitas vezes a gente procura alcançar harmonia entre os envolvidos, entre as partes, tratando um problema superficialmente, negando a sua importância, né? Ah, não, fez errado, então, olha, deixa para lá, né? Isso aqui muitas vezes não vai causar nenhum desconforto no ambiente, ou por cliente, ou por funcionário, né? Mas não trata as causas do conflito, o que está sendo feito de errado, o que está fora das normas e assim por diante. A terceira técnica é dominação e intervenção do poder. É uma das mais utilizadas pelas organizações, pelos líderes. É o jeito mais rápido de se resolver o conflito. Acata e confirma a estrutura de poder existente. Então, o gerente, o líder, toma a decisão. Quem está certo ou quem está errado, né? Quem vai fazer assim ou quem vai fazer assado. Então, existe aí a tomada de decisão para a resolução do conflito. Muitas vezes a outra parte vai ficar chateada, né? Vai ficar irritada porque a fonte de conflito não está sendo verificada. E muitas vezes a resolução não foi boa. Nós temos um acordo ou concessão mútua, então as partes abrem mão de algum aspecto para chegar num meio termo, né? Então, tenta satisfazer pelo menos parcialmente a posição de cada parte, não deixando nenhuma das partes completamente satisfeita. Não trata as causas, as fontes do conflito, né? E o confronto é a única técnica que ataca as causas propriamente ditas dos conflitos. Enfatiza o entendimento e a obtenção de metas e resultados organizacionais. Aí sim nós vamos ver a fonte do conflito, as causas desse conflito, o que está certo, o que está errado e qual que é o procedimento daqui para frente. Né? É uma técnica utilizada para quando o conflito é mais complexo e é mais importante para a organização. Então, no quadro 3.2, nós temos aí as principais técnicas para a gestão de conflitos e suas características. Como já expliquei para vocês aí sucintamente, né? Nós podemos aqui acrescentar ainda a técnica de resolução de problemas, que encontra entre as partes divergentes com o objetivo de identificar os problemas e propor soluções por meio do debate aberto. Nós temos as metas super ordenadas, né? Criar uma meta compartilhada que não possa ser atingida sem a cooperação, sem a união, sem o trabalho em equipe dos lados divergentes. Nós temos aí a expansão de recursos devido à escassez de um determinado recurso, pode ser dinheiro, tempo, pessoas, tecnologia e assim por diante. O não enfrentamento, suprimir o conflito ou fugir dele, que é como se fosse a abstenção, né? Nós temos a suavização, que é diminuir as diferenças entre os lados conflitantes ao esclarecer os objetivos comuns. Nós temos a concessão, cada lado conflitante abre mão de algo, que seria a negociação, a concessão mútua, né? Comando autoritário, a organização usa sua autoridade para resolver as divergências e depois comunica sua decisão aos lados envolvidos, que é a intervenção do poder. E
nós temos também a alteração dos comportamentos, utilizando as mudanças comportamentais como treinamentos, alteração de atitudes e comportamentos que originam conflitos, e a alteração das variáveis estruturais, onde você muda os padrões existentes na empresa e tenta que os lados divergentes aí melhorem, né, com essas mudanças nas atribuições, muitas vezes transferências, criar posições de liderança e assim por diante. Então são algumas técnicas que a gente pode utilizar para termos aí uma eficaz resolução dos conflitos no ambiente organizacional. Então, dessa forma, nós encerramos a unidade 13 e a nossa disciplina. Façam as atividades propostas no ambiente e espero que tenhamos todos uma ótima disciplina. Obrigado.